Boa tarde, amigos. Estou a fazer um vídeo de apresentação sobre a Cabala, na sequência da proposta que vos fiz de criarmos um grupo de reflexão e discussão sobre este saber antigo. E neste pequeno vídeo vou-vos dar algumas palavras de introdução sobre aquilo que iremos falar. A palavra Cabala significa receber. E a Cabala resulta de uma antiga tradição, de uma antiga sabedoria que era acarinhada no passado. Numa das formulações mais antigas, ela deriva de fontes tradicionais, como seja a Bíblia, quer dizer o Antigo Testamento, e a literatura rabínica. O conceito rabínico de Shekinah, a divina emanação, leva à determinação do lado feminino de Deus. E é uma proposta de equilíbrio relativamente à concepção patriarcal dominante no judaísmo, mas também no cristianismo. A Cabala refere-se, por isso, à antiga disciplina da Tora e do mitzvot, os mandamentos transmitidos por Deus a Moisés, mas o mitzvot que tem um sentido cósmico. De acordo com a Cabala, cada ação, cada interação humana aqui na Terra afeta o plano do divino. E por isso a união da Shekinah, o lado feminino, com o lado patriarcal, completa a dimensão divina que existe em nós. O Deus que a Cabala fala é um Deus diferente daquele que estamos habituados a ver referenciado, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Por isso, esse Deus não é um Deus estático, é um Deus dinâmico, e torna-se dinâmico pela participação humana. E Deus, sem essa participação, Deus permaneceria incompleto, não estaria pleno. E é pela nossa ação humana que Deus realiza todo o seu potencial e o completa e o transporta para o mundo. No princípio, os segredos que estavam incluídos nessa tradição cabalística estavam circunscritos a um grupo de seguidores que eram aprendizes de um mestre cabalista. Mais tarde, por isso esse conhecimento era transmitido pela voz, pela comunicação, mas também por escritos. Mas essa escrita não permitia uma interpretação literal, porque era uma escrita críptica. Tinha que se descobrir, ou era-se ensinado a descobrir, qual era a mensagem escondida por baixo ou por detrás da literalidade das palavras. Mais tarde, os cabalistas tiveram a necessidade de ampliar o círculo dos seus seguidores e a Cabala vai, por isso, estender-se e o conhecimento da Cabala vai estender-se a outros planos, a outros continentes. Os cabalistas acreditavam que o seu conhecimento vinha do mito do Jardim do Éden. Isto significa, por isso, que a Cabala transmite a sua natureza primordial, a sua natureza original, na compreensão do mito de Adão e Eva e na posição que os dois têm na sua interação a Deus Criador. Nós tomamos esse conhecimento como consequência individual de termos provado o quê? Teremos provado o fruto da árvore de conhecimento. E esse foi o preço da nossa maturidade e da nossa cultura. Os cabalistas procuraram recuperar essa tradição primordial para readquirir a consciência cósmica, sem renunciar ao plano do mundo. A Cabala vai emergir, assim, como um saber distinto no judaísmo, na Europa medieval. Mas o essencial está contido, por isso, na letra da Bíblia.
Quando Moisés encontra Deus no arbusto ardente, numa conhecida alegoria da Bíblia, ele fica estupefacto e diz temente de olhar a Deus e esconde a face. E Deus revela-se o seu nome divino e diz: I am that I am, eu sou aquilo que sou. Ou seja, Deus não pode ser definido, não pode ser traduzido em palavras, porque, baseada na tradição antiga, a Cabala emerge na Provence no fim do século XIII, através de uma comunidade judaica que aí frutifica e se transforma, por isso, no centro de estudo da Cabala, da filosofia e do misticismo judaico. Mais tarde, a Cabala estende-se dos Pirineus à Catalunha e a outros pontos da Europa, mas o sistema simbólico vai cristalizar. Só em 1280, um místico espanhol chamado Moses de León começa a recuperar esse saber. Baseada na tradição antiga, a Cabala emerge na Provence no fim do século XIII, através de uma comunidade judaica que aí frutifica e se transforma, por isso, no centro de estudo da Cabala, da filosofia e do misticismo judaico. Mais tarde, a Cabala estende-se dos Pirineus à Catalunha e a outros pontos da Europa, mas o sistema simbólico vai cristalizar. Só em 1280, um místico espanhol chamado Moses de León começa a recuperar esse saber antigo, a ligar os livros e os escritos dos cabalistas antigos e dá lugar a um trabalho que se chama Sefer HaZohar, o livro da iluminação, que será depois criado por Shimon Bar Yochai, um rabi que viveu e ensinou no século II em Israel. O saber do Zohar, por isso do escrito que foi escrito e que foi desenvolvido por Bar Yochai, vai ser o centro do ensino cabalístico nesse tempo, como é o centro do ensino cabalístico nos nossos dias. No século XVIII, o Rabi Baal Shem Tov alterou completamente algumas das premissas do judaísmo, chamando a atenção que a alegria, a oração e a conexão com o Deus, através da êxtase, da dança ou do movimento, seriam tão importantes quanto viver de acordo com o rigorismo que era pregado pelo judaísmo tradicional. E de acordo com o que nós sabemos hoje, o movimento assídico vai desenvolver-se a partir dos postulados da Cabala. Existe uma lenda tão comum, por isso, na tradição judaica, que Baal Shem Tov recebeu a sua sabedoria secreta de uma fonte misteriosa chamada o Livro de Adão. E a lenda conta que só existe um exemplar desse livro. Não só o livro é único, como o leitor deve ser capaz de interpretar as suas mensagens codificadas. E porquê? Porque os segredos estão ocultos por várias camadas de véus, de tal modo que aqueles que ignoram o poder da verdade, do conhecimento profundo, do conhecimento hermético, não possam fazer uso indevido desses ensinamentos. O filho do Rabi Nadão, Isaac, era uma pessoa culta, mas faltava a força anímica e a vontade para ter sucesso na busca da verdade. E na altura do seu falecimento, no seu leito da morte, o Rabi Nadão pede a Isaac que leve o livro a um rapaz que se encontra na cidade de Ocup.
E esse rapaz chama-se Israel e é filho de Eliezer. Ora bem, esse rapaz seria capaz, segundo a intuição de Isaac, de decifrar o significado mais profundo, mais oculto desse livro sagrado. Rebbe Isaac viaja para Ocup, uma viagem difícil. Aí procura o rapaz, encontra-o, mas percebe-se que ele era demasiado jovem para ter a profundidade para interpretar esse livro sagrado. Toma os serviços do rapaz para levar os recados e espera até o momento em que ele possa vir a ter capacidade de interpretar o livro. E a certa altura conta a lenda que ele o vê-o com uma vela acesa na noite e na manhã seguinte percebe que a capacidade de estudo do rapaz e dá-lhe o livro para o interpretar. E o rapaz fica fascinado com o texto mágico e lê-o dia e noite. Por isso, o que é que nós poderemos dizer? Que o significado dessa experiência requer uma intuição especial, um lugar de sabedoria que se torna necessário para apreender os ensinamentos que são transmitidos pelo intelecto. O Rebbe Isaac não possuía, por isso Israel seria a pessoa que teria essa capacidade. Ora bem, Isaac e o rapaz têm a noção de que se tem que retirar, que se tem que refugiar num conhecimento profundo e íntimo para terem condições de perceber esse saber secreto. Então jejuam, purificam-se durante 6 dias, iniciam um ritual para convocar o príncipe dos ensinamentos. E assim Israel entoa os nomes de Deus e o Isaac já não consegue ganhar e manter a sua concentração. Ora bem, Israel Ben Eliezer vai estudar o livro de Adão sozinho, aprende a maneira de invocar os diferentes nomes de Deus, os quais, se pronunciados corretamente e integralmente, têm o poder de curar o mundo. E com esse conhecimento ele foi capaz de manter o mundo antigo num bom estado, e é por isso que ele é chamado Baal Shem Tov, que significa o mestre do nome sagrado, e que inicia um séquito de grandes autores, de grandes místicos da tradição judaica e da tradição cabalística. E com estas palavras eu concluo, por isso, esta breve apresentação. Expliquei-vos o que é a Cabala, como a Cabala decorre de uma tradição judaica milenar, como ela se encontra inserida, inscrita na tradição bíblica, no judaísmo antigo e primordial, e como ela procura encontrar respostas para as interrogações que nós humanos transportamos desde o princípio do mundo. Existe Deus? Qual é o nosso papel no mundo? Qual é o nosso propósito? Que sociedade queremos criar e queremos aperfeiçoar? O que há de divino em nós, se existe alguma centelha de divindade em nós? Iremos em próximas oportunidades perceber o papel central que a árvore da vida, os sefirotes e as suas interconexões têm no estudo da Cabala e como ela pode ser interpretada e aplicada como forma de aprimoramento da nossa personalidade e, por reflexo, de aprimoramento da sociedade humana. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Façam o favor, mandem-me um e-mail para arnaldogonk53@gmail.com para nós podermos fazer o planeamento das nossas próximas conversas. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.